Olá, bom domingo para você. Eu não sei se você está assistindo essa mensagem de manhã ou à noite, então espero que você tenha um bom domingo ou outro dia da semana, talvez. Estava pensando em situações nas Escrituras em que aquilo que nós estamos passando lembrasse talvez alguma situação que ocorreu nas Escrituras. E pensando nisso, me veio à mente quando Israel, na verdade Judá, o Reino do Sul, foi invadido pelo Império Babilônico, levado cativo. Isso foi no ano 586 a.C. E aí isso me fez lembrar ainda mais de um livro que poucos pregam. Na verdade, eu nunca vi uma pregação sobre esse livro, mas é um livro muito interessante, não só pela sua composição, mas pela sua mensagem. Eu queria analisar um trecho deste livro com vocês, tendo em vista tudo isso que nós estamos passando. Por isso que o título dessa mensagem é Reflexão na Calamidade, e vocês vão perceber o porquê disso. O livro que nós estamos falando é o livro de Lamentações de Jeremias. Então, está aí na sua Bíblia, depois do profeta Jeremias. Logo depois do profeta Jeremias vem então o livro de Lamentações de Jeremias. E é chamado Lamentação, as Lamentações de Jeremias, né? O título do livro, na verdade em hebraico, é uma expressão como se fosse um lamento mesmo, mas é a expressão de lamento. É como se fosse algo do tipo, né? Aquele lamento, aquele sofrimento do profeta diante da situação, do que estava acontecendo ali com o povo. Lamentações tem 5 capítulos apenas, e a construção dele é muito interessante. Primeiro que ele é um estilo literário próprio, um estilo de lamentação, que você encontra em um ou outro salmo, os salmos de lamento, tanto do indivíduo quanto da nação, mas como um livro, ele acaba sendo único nas escrituras, justamente por causa desse estilo literário, que é o estilo lamentação. Embora esse estilo, é encontrado estilo como esse em outras culturas daquela época. O livro de Lamentações, 5 capítulos, 4 são escritos de maneira acróstica. Se você der uma olhada no capítulo 1, no capítulo 2 e no capítulo 4, esses 3 capítulos, 1, 2 e o 4, tem 22 versículos. Cada versículo inicia com uma letra do alfabeto hebraico. Então, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, aí por diante. Então, cada versículo inicia com uma letra do alfabeto hebraico. Isso é um acróstico. No capítulo 3, se você der uma olhada aí na sua Bíblia, são 66 versículos, ou seja, cada 3 versículos, então os 3 primeiros começam com Aleph, os 3 próximos com Beit, os 3 próximos com Gimel. Então é um acróstico, mas um acróstico triplo, né? De 3 em 3, uma sequência de tríades assim, com um acróstico. Talvez mostrando a importância que esse capítulo deva ter no entendimento todo do livro. E é justamente um trecho deste capítulo que eu vou pregar para vocês neste dia. Aliás, o capítulo 3 é o único que contém uma nota de esperança diante de tanta lamentação. E é justamente essa nota de esperança que eu queria trazer uma reflexão para vocês. Já o capítulo 5, ele é curioso, porque ele volta a ter 22 versículos. Mas tendo 22 versículos, Jeremias não escreve de maneira acróstica. Talvez mostrando como a situação do povo de Israel estava caótica. E ele embaralha, então, esse suposto acróstico de 22 letras, mas é embaralhado de maneira que não forma um acróstico, mostrando, então, com o próprio estilo literário, a situação caótica que estava enfrentando o povo de Israel. Então, posto essas introduções, olha o que diz o capítulo 3, o versículo 1. Eu sou o homem que viu a aflição trazida pela vara da sua ira. Eu não vou analisar o comecinho do capítulo 3, nós vamos a partir do versículo 19, mas eu quero ler só e enfatizar esse versículo 1 para mostrar que Jeremias não está escrevendo de fora da situação. Jeremias não é aquela pessoa, igual nos dias de hoje, né, que está isenta, ou talvez muito longe de sofrer
com isso que está acontecendo, de qualquer situação, e lá no conforto do celular, na sua internet, opinando sobre as coisas. Não, Jeremias é alguém que está lá na linha de frente, ele está vendo, ele está presenciando. Talvez ele teve familiares mortos, talvez ele mesmo, né, foi levado cativo junto, ele está lá no meio da situação. Então ele viu, mas ele não viu de longe. Ele é um deles, ali presente naquela situação. Por isso que eu dei o título desta mensagem de reflexões na calamidade e não reflexões sobre a calamidade, porque ele estava ali, ele está refletindo, escrevendo este livro, que alguns entendem que foi escrito durante o cerco e quando ele estava sendo levado para a Babilônia, outros acreditam que foi escrito um pouquinho depois, mas foi vivenciado durante o cerco babilônico. Ele estava ali, são reflexões de quem viu, de quem presenciou tudo aquilo, o que talvez enalteça ainda mais as suas palavras, aquilo que ele vai discorrer aqui. Então, a partir do versículo 19, que é o texto realmente que nós vamos analisar nesta mensagem, a partir do versículo 19, vocês vão perceber que Jeremias está lembrando de algumas coisas. E ao lembrar destas coisas, ele começa a fazer as suas reflexões. Ele diz assim, versículo 19, lembro-me da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. Lembro-me bem disso tudo, e a minha alma desfalece dentro de mim. Jeremias está com ainda todos aqueles eventos frescos na sua memória. Ele ainda lembra de tudo aquilo. Mas quando ele lembra de tudo aquilo, da sua aflição, do seu delírio, né, da sua amargura, do seu pesar, ele reconhece que tudo aquilo tem desfalecido a sua alma, tem trazido tristeza e angústia para ele. Isso, claro, porque ele entende que tudo aquilo que eles estavam passando, como nós veremos depois, já estava registrado nas Escrituras, era um cumprimento, por causa da desobediência do povo, daquilo que Deuteronômio já dizia, as maldições de desobedecer à lei de Deus. E isso trazia aflição e angústia. O interessante dessas palavras aqui, no versículo 19, a terceira palavra que ele usa, a palavra amargura, porque pode ser traduzida também como um veneno. Talvez, se não me engano, a revista atualizada vai utilizar isso, né? Essa situação é como um veneno para ele. Estava fazendo mal para a alma dele, lembrar daquilo lá, de tudo aquilo que ele passou, de toda aquela situação. E isso, quando lembra de tudo isso, a alma dele então estava desfalecendo dentro dele. Perceba como o que Jeremias está passando aqui é muito próximo, talvez, do que você esteja passando nesses momentos, independente de como você está sendo afetado ou não por isso, de como você está envolvido ativamente com tudo isso, mas, quer queira, quer não, isso traz aflição para a nossa alma, traz incertezas, traz inseguranças. Nós ficamos meio de mão atada, sem saber quanto tempo isso vai demorar, qual vai ser realmente o impacto de tudo isso, o impacto de vidas, o impacto financeiro, o impacto social, enfim, tudo isso começa a trazer insegurança para a gente, tanto é que eu acabei de ver uma reportagem mostrando o aumento do consumo de medicamentos contra a ansiedade, que subiu assustadoramente neste mês, porque isso começa a abater a nossa alma. Tá? Graças a Deus que nós temos a quem recorrer quando isso acontecer conosco. Por outro lado, versículo 21, Jeremias não só lembrava de tudo isso, mas ele fazia um esforço, uma luta muito grande na sua mente, travada na sua mente, para que outra lembrança viesse à sua mente. Não só a lembrança desta aflição, desta angústia, disso que estava acontecendo com ele, mas também, olha o que ele diz no versículo 21, todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. É difícil em momentos como o que nós estamos passando, alimentar a nossa mente com aquilo que possa nos dar esperança. É muito fácil as nossas mentes serem corroídas por tudo isso, por toda essa aflição, e nosso pensamento ficar o dia inteiro pensando nesta situação, buscando informações, dia após dia traz informação, geralmente informações ruins, ruins no sentido de serem negativas, né, de mortes e tudo mais. A gente fica com a mente saturada com isso e esquece de refletir um pouco, parar durante o seu dia
para refletir, para trazer à memória aquilo que pode nos dar esperança. O jeito que Jeremias escreve isso mostra que ele estava numa luta. Ele fala, eu quero trazer à memória. Então não é uma coisa tão fácil, não é uma coisa tão automática assim, não é uma coisa que vem do nada. É uma coisa que nós temos que lutar para preencher a nossa mente, né? Nós queremos trazer à memória, mas geralmente não é isso que vem. Então é de fato um exercício que nós temos que fazer para pensar em quem pode nos dar essa esperança. Então, diante destas lembranças de o que estava acontecendo, da aflição, daquilo que estava acontecendo com ele, da alma dele, toda essa angústia, todo esse veneno que ele estava passando, e dessa luta dele de lembrar daquilo que possa dar esperança para ele, Jeremias então vai fazer algumas reflexões. Se vocês perceberem, até o texto que eu vou ler, até o versículo que eu vou ler nesta meditação, ele vai intercalar a sua reflexão sobre Deus e o homem. Deus e o homem. Essa tônica que nós vamos ver. Isso vai se repetir por 2 vezes. Ele vai falar sobre Deus, alguns versículos, depois ele vai falar sobre o homem. Ele vai novamente falar sobre Deus e ele vai mais uma vez falar sobre o homem. Talvez essas são as 2 coisas mais importantes que existam em toda a Escritura. Aliás, Agostinho defendia isso, Calvino começa a sua instituta dizendo isso, né? O que mais importa, as 2 coisas que mais importam é o conhecimento de Deus e o conhecimento do homem. Aliás, Calvino diz que ele nem sabia qual dessas era mais importante, porque toda vez que eu conheço mais sobre Deus, eu me conheço mais. Eu sei quem eu sou à medida que eu estudo Deus. E toda vez que eu entendo quem eu sou, eu conheço mais a pessoa de Deus. Então a Bíblia quer sempre mostrar isso para nós. Quem é Deus e quem é o homem. Desde Gênesis até Apocalipse. Quem é Deus e quem é o homem. E esse plano que existe. Então é nessa tônica, nessa toada que Jeremias vai discorrer as suas reflexões. Ele está refletindo sobre quem é Deus. E isso faz pensar a respeito do homem. Depois ele volta, quem é Deus? Para depois finalizar essa nossa meditação com quem é o homem diante de tudo isso. Então, a partir do versículo 22, Jeremias agora vai mostrar o que dá esperança para a vida dele. Ele diz assim, graças ao grande amor do Senhor é que nós não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se cada manhã. Grande a sua fidelidade. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor. Portanto, nele porei a minha esperança. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. É bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. Olha que interessantes palavras de reflexão de Jeremias. Você consegue imaginar alguém presenciando um povo como o povo babilônico, um povo ruim, cruel, cercando Jerusalém, cercando a nação de Judá, levando cativo, talvez familiares, talvez pessoas queridas dele, amigos, o círculo de relacionamento, e o seu próprio povo, o povo do seu sangue. E ele ainda ter capacidade de escrever palavras como essa. No meio de todo esse caos, no meio de toda essa aflição, ele diz, graças ao grande amor do Senhor, é que nós não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Interessante, parece que a primeira reflexão de Jeremias é, eu estou vivo diante de tudo isso. Isso é interessante. Agora, pare e pense. Nós temos muitas pessoas que estão perdendo a vida diante desta calamidade que nós estamos passando. Algo ruim, algo triste. Talvez você conheça alguém que tenha perdido a sua vida nisso. Mas diante de tudo isso, se você está ouvindo este vídeo agora, ou vendo esse vídeo, ouvindo este áudio, se você está conseguindo assistir essa mensagem, pense nisso. Você está vivo. Agora, por que isso é motivo de Jeremias glorificar a Deus? Porque de fato ele entendia que o salário do pecado é a morte, desde Adão. Quando Deus disse, no dia em que dele comer daquele fruto, certamente você morrerá. O que nós merecemos, de fato, é a morte. Nós não merecíamos estar vivos. Não merecíamos a vida em si. O que a gente merece mesmo, por causa de quem nós somos e por causa dos nossos atos, é a morte. Mas Jeremias olha e diz, eu estou vivo, eu não estou morto. E
A conclusão que ele chega é: isso só é possível graças ao grande amor do Senhor. É por isso que ele não é consumido. Talvez na sua versão, se você está usando a atualizada, esteja escrito aí as misericórdias do Senhor. De fato, esse é um termo muito importante no Antigo Testamento, o termo hesed, que é traduzido por compaixão, por misericórdia, por este grande amor, mas talvez uma expressão que resuma bem é o amor pactual de Deus. É o amor da aliança. Hesed descreve a característica de Deus de ser fiel e cumprir aquilo que ele promete quando ele faz uma aliança com o ser humano. Então todo homem está debaixo de um relacionamento de aliança com Deus. E Hesed significa que Deus é fiel a esta aliança. Por isso que é este amor pactual de Deus. Que é traduzido por misericórdia, porque é justamente isso que faz com que Deus seja misericordioso e não consuma as pessoas da noite para o dia como nós merecíamos. Então ele diz, é graças a esse Hesed do Senhor que nós estamos vivos, que nós não somos consumidos. Pois as suas misericórdias, agora sim, essa palavra não é a palavra Hesed, aí é a palavra misericórdia mesmo no hebraico, são inesgotáveis, ou seja, por causa dessa característica, desse caráter de Deus, de ser fiel à sua aliança, desse Hesed de Deus, por isso ele exerce com misericórdia. Ele exerce misericórdia para com as pessoas. É por causa de quem ele é que ele faz isso. Jeremias está então refletindo no caráter e nas ações de Deus. Deus é alguém e por isso ele faz algumas coisas. Então ele é Hesed, esse é o caráter dele e por isso as suas misericórdias são inesgotáveis. Na verdade ele vai dizer que elas se renovam a cada manhã e grande é a sua fidelidade. Então você tem que fazer um exercício durante essa quarentena, durante esse estado de pandemia que nós estamos passando. Todo dia de manhã, ao abrir o seu olho, a primeira coisa que deve vir à sua mente é: o Hesed do Senhor se renovou sobre a minha vida. A aliança do Senhor se renovou sobre a minha vida. A misericórdia dele se renova sobre a minha vida, porque por mais uma manhã, você vai ligar a TV e o número de mortos vai ter aumentado. Mas você está assistindo a TV. Você não está entre aqueles números que estão mortos. E você vai ter que dizer: a misericórdia do Senhor se renovou mais uma manhã sobre a minha vida. Eu não merecia isso, porque isso é misericórdia. Misericórdia é Deus não nos dar aquilo que de fato nós merecíamos. Então toda vez que abrir o olho, você deve refletir sobre isso. As misericórdias do Senhor se renovam toda manhã. O fato de eu abrir o olho significa que Deus é misericordioso com a minha vida. Talvez isso vai nos levar a dizer como Jeremias: graças ao grande amor do Senhor, graças à Hesed dele, é que nós não somos consumidos. Elas renovam-se a cada manhã, então grande é a sua fidelidade. Digo a mim mesmo, percebe a luta dele, a mente dele estava ocupada com aquela aflição, com aquilo que ele estava passando, mas ele estava querendo dizer algo a ele mesmo. Isso é muito interessante, porque é exatamente o que os salmistas diziam. Os salmistas sempre falavam assim: por que está aflito a minha alma? Por que se perturba dentro de mim? O salmista faz aquele solilóquio, aquela conversa com ele mesmo, tentando controlar os seus pensamentos. Por que você está pensando essas coisas? Por que você está aflito? Tá? Tem horas que a gente precisa fazer isso. Eu digo a mim mesmo, eu estou trabalhando com os meus pensamentos, eu estou trabalhando comigo mesmo. Eu digo a mim mesmo: a minha porção é o Senhor. Portanto, nele porei a minha esperança. Qual é a sua porção diante de tudo isso? Qual é a sua parte em tudo isso? Parte no sentido assim: isso é aquilo que eu ponho a minha esperança. Isso é aquilo seguro em que eu me apego, em que eu consigo, de fato, achar um descanso no meio de tudo isso. O que é isso? Para algumas pessoas, talvez, pode ser olhar e perceber: bom, eu consigo trabalhar em casa, não preciso sair de casa, então estou aliviado diante de tudo isso. Talvez algumas pessoas vai ser: bom, eu olho para minha conta e tem uma boa reserva ali, então, não vou passar por isso. Talvez eu olhe e fale assim: bom, eu não conheço nenhuma pessoa de idade, então talvez eu não vá sofrer tanto com isso, porque as pessoas de idade estão morrendo mais. Enfim, no que você se apega diante de tudo isso? Jeremias podia se apegar em um monte de coisa naquela situação, mas ele diz: a minha porção, aquilo que eu me apego, a minha parte de fato é o Senhor, é Deus. Porque se de fato não for Deus,
você pode se apegar em qualquer outra coisa, mas não vai ser suficiente. As coisas mudam muito rapidamente em nossas vidas. É só você imaginar que provavelmente você estava aí no dia 31 de janeiro do ano, 31 de dezembro, desculpa, no ano passado, celebrando a entrada de mais um ano, finalizando um ano e celebrando um ano, e quem imaginava, embora a gente já tivesse ouvido alguns burburinhos ali, né, começou no final do ano passado, mas quem imaginava que passado aí 4 meses você estaria na situação que nós estamos hoje. As coisas mudam muito depressa, mas tem algo que não muda, que é Deus. A Bíblia diz que Deus é o mesmo, né? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Não muda como sombras inconstantes. Então Deus é seguro para nós colocarmos a nossa esperança nele e só nele. E ele diz ainda, continuando, então o Senhor, digo a mim mesmo, versículo 4, desculpa, a minha porção é o Senhor, portanto nele porém a minha esperança. O Senhor é bom para aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. É bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. Aí você pensa, bom, agora Jeremias foi longe demais. Porque uma coisa é dizer que tudo bem, eu estou vivo, as misericórdias do Senhor se renovaram sobre a minha vida, Deus é de fato aquele que eu devo colocar a minha esperança, mas vendo o seu povo sendo levado cativo, depois de ver a queda de Jerusalém, ele mesmo ser levado para a Babilônia, tudo aquilo que ele estava passando, ele olhar para toda a situação e dizer, Deus é bom, parece que Jeremias foi longe demais. Mas isso é confiança, isso é fé. Fé não questiona o Criador, não questiona Deus. Claro que a gente tem aqueles, como os salmistas diziam, aqueles embates em nossa alma, em nosso coração. Deus, para que tudo isso? O que o Senhor quer me ensinar com tudo isso? Mas é muito diferente daquelas pessoas que colocam Deus contra a parede, dizendo assim, onde está Deus em toda essa situação? A gente diz, Deus está no mesmo lugar que ele sempre esteve, reinando no seu trono, e ele continua sendo bom. De alguma maneira, que é até difícil de nós explicarmos, mas ele continua sendo bom. Agora perceba que Jeremias vai deixar bem claro que Deus, nesse caso, quando acontece algo do tipo, ele não é bom para todas as pessoas do mundo. Tá? O que ele está dizendo aqui é, o Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. Então, neste momento, busca Deus, coloca esperança nele. Porque o que Jeremias está dizendo é que Deus é bom para com estas pessoas que buscam a Deus. E de fato, o momento de pandemia é o momento de nós fazermos isso. Aproveite esse momento que você está em sua casa, se você não está podendo sair, aproveite, busque mais a Deus em oração, leitura da palavra, junto com a sua família, se volte de fato para Deus, busque a Ele, porque Deus é bom para aqueles que o buscam. É bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. Agora Jeremias fala sobre tranquilidade no meio da calamidade, no meio do caos. Perceba que toda vez que a nossa mente para de refletir na situação ou em nós mesmos e começa a refletir sobre a pessoa de Deus, a gente começa a chegar em umas conclusões, a pensar em umas coisas que talvez não faça sentido. Falar da bondade de Deus, falar da tranquilidade, falar dessas coisas parece assim... Como que a gente pode falar de tudo isso? É até estranho. Mas isso é o que faz refletir sobre a pessoa de Deus. Refletir em Deus faz isso com as nossas vidas. E eu espero que neste momento você de fato comece a refletir mais em Deus, como Jeremias fez nesse momento de calamidade. Pensar mais em Deus. E você vai chegar à conclusão que Deus é bom. Que é bom esperar tranquilamente pela salvação que vem de Deus. Bom, essa foi a primeira reflexão que ele fez sobre Deus. Se de fato tudo isso é verdade, se de fato toda essa reflexão de Deus, sobre Deus, é verdade, olha a conclusão que ele chega então em relação ao homem, a sua primeira reflexão sobre o homem. Ele diz assim, versículo 27, é bom que o homem suporte o jugo enquanto é jovem. Leve-o sozinho e em silêncio, porque o Senhor o pôs sobre ele. Põe o seu rosto no pó, talvez ainda haja esperança. Ofereça o rosto a quem o quer ferir e engula a desonra. Olha o que Jeremias está dizendo aqui. Jeremias está falando assim, nós não podemos e não devemos questionar a bondade de Deus. Deus é bom. Se Deus é bom, se Deus é amoroso, para nós que estamos buscando a Deus,
para você que está de fato se voltando para Deus nesse momento, então por que essas coisas estão acontecendo? Jeremias diz, Deus é responsável por isso. Mais para frente ele vai deixar isso muito claro, falando sobre isso, muito claro. Deus que está no controle de tudo isso. Diante de tudo isso, então, aceite esse jugo. Aceite esse fardo que Deus colocou. Carregue isso. Porque essa é a situação que Deus colocou para nós passarmos hoje. Não vai mudar nada. Você pode ficar discutindo com 20 pessoas aí num grupo, você pode se debater sobre a situação. Isso não vai mudar. Isso continua, porque foi Deus quem colocou. Então Jeremias está pensando, se Deus de fato é bom, é amoroso, é gracioso, é tudo isso que eu acabei de dizer, vamos passar por isso, porque Ele está no controle. É Ele que está fazendo com que nós passemos por essas coisas. Então aceite o seu fardo. Aceite isso que nós estamos passando. É mais interessante que ele vai dizer, leve-o sozinho e em silêncio. Parece que ele está dizendo, para de murmurar, para de reclamar, para de ficar falando, porque geralmente quando a gente abre a boca é para isso. A gente não aguenta mais, a gente está sempre murmurando, sempre reclamando. Jeremias está falando, leve em silêncio, em oração, medite sobre quem é Deus, fica um pouquinho em silêncio, para de ficar murmurando, reclamando diante de tudo isso. Não quer dizer que a gente gosta de passar por situações como essa, não quer dizer isso. Mas quer dizer que a gente olha para isso, como parece que Jeremias está fazendo aqui, olhando para essa situação de uma perspectiva diferente, que nos leva a dizer, vamos passar por isso de maneira mais silenciosa, orando a Deus, lendo as Escrituras, orando por aqueles que estão na linha de frente, pelos médicos, pelas autoridades, enfim, orando por as pessoas para que isso passe logo. Tá? Encare a situação de maneira mais silenciosa. Foque a sua atenção em buscar a Deus. Então ele está falando, é bom que o homem suporte o jugo, já que esse jugo vem de Deus. É bom que a gente suporte ele. Mas suporte em silêncio, sozinho. Põe o seu rosto no pó. Isso é uma expressão de humilhação. É colocar o rosto no pó. Imagine, é bem colocar o rosto na terra. Né? Isso humilha a pessoa. Naquela época já era humilhação ter os pés sujos, tanto é que você chegava numa localidade, tinha que lavar os pés, né? Porque ficar de pé sujo em tudo quanto é lugar, assim. Então os escravos faziam esse trabalho que era humilhante, né? Lavar os pés das pessoas. Agora imagina o rosto sujo, no pó, né? Prostrado, numa situação de humilhação. Parece que Jeremias está dizendo, entenda que você é homem. Você não controla todas essas coisas. A situação não depende de você, não depende de mim. Ela está acontecendo. Ela só depende de Deus para acontecer. Claro que existe a responsabilidade humana, a maldade, que as coisas acontecem às vezes porque homens fazem coisas erradas. A gente não duvida disso. Mas no fim das contas, a gente olha para toda essa situação e diz, Deus é que está por trás disso tudo. Deus continua soberano. Então, vamos nos colocar em nossos lugares. Vamos colocar a nossa cabeça no pó e entender que nós somos humildes. Nós não somos o Criador. Nós somos criaturas dele. Ofereça o rosto a quem o ferir e engula a desonra. Claro, o problema nosso não é exatamente um embate com outro povo, como era no caso de Jeremias. Mas aqui era isso, né? As pessoas estão indo lá para levar cativo os prisioneiros. Jeremias está dizendo assim, calma, isso foi Deus que colocou. Então, aceite isso, aceite. Essa não é bem a situação que nós estamos passando nos dias de hoje. Agora vem novamente uma outra reflexão sobre Deus. Então Jeremias pensou sobre o caráter de Deus e aquilo que Deus age de acordo com o seu caráter e qual é a consequência disso para as nossas vidas. Se Deus é assim e Ele age de acordo com esse caráter, então qual é a consequência disso para a minha vida? Como eu devo encarar essa situação diante disso? Agora, novamente, Jeremias vai voltar a sua atenção para Deus. Tá? E depois, novamente, para o homem, para nós encerrarmos a mensagem. Olha o que ele diz, versículo 31. Porque o Senhor não o desprezará para sempre. Embora ele traga tristeza, mostrará compaixão. Tão grande é o seu amor infalível. Porque não é do seu agrado trazer aflição e tristeza aos filhos dos homens. Esmagar com os pés todos os prisioneiros da terra, negar a alguém os seus direitos, enfrentando o Altíssimo, impedir a alguém o acesso à justiça, não veria o Senhor tais coisas? Jeremias está dizendo,
Deus não é um sádico, um tirano, que está lá no seu trono no céu e olhou lá para baixo na terra e disse: esse pessoal está muito tranquilo, eu quero brincar um pouquinho com eles. Então eu vou mandar uma doença ali, para ver se a vida deles dá uma incomodada, tirar da zona de conforto, para eu dar um pouco de risada aqui. Deus não faz isso. Jeremias está dizendo: você acha que Deus quer ver a sua criação sofrer? Você acha que Deus de fato quer isso? Você acha que Deus tem prazer nessas coisas? Deus não vai desprezar para sempre. Nunca é para sempre. A tristeza nunca é para sempre. Mesmo que ela resulte numa morte. A aflição nunca é para sempre. Para aqueles que esperam em Deus, para aqueles que buscam em Deus, buscam a salvação de Deus. Porque mesmo que uma aflição, mesmo que uma calamidade resulte em morte, a alegria depois vai ser eterna. Então Jeremias está dizendo: Deus não despreza ninguém para sempre. Aqueles que buscam a Deus. Estou falando com esse povo que ele está dizendo aqui. Deus não despreza para sempre. Ele traz tristeza. Claro, nós estamos passando por uma situação como essa, né? Uma calamidade como Jeremias estava passando. Ele traz de fato tristeza, mas ele mostra compaixão. Jeremias, nesse versículo 32, vai repetir exatamente aquelas duas palavras que eu citei antes. Ele mostra compaixão, isso é aquela misericórdia de Deus, né? aquela compaixão dele. Tão grande é o seu amor infalível, tão grande é o seu hesed. Mais uma vez, Jeremias está falando: porque grande é o hesed, calma. Um dia ele vai mostrar compaixão. Um dia tudo isso vai passar. Vai vir outros problemas, claro, mas ele vai mostrar misericórdia diante de tudo isso. De fato, quando a gente olha, Jeremias está escrevendo aqui de maneira profética, né, claro, mas quando a gente olha para a história, isso passou. O cativeiro durou 70 anos. Eu espero que a pandemia não dure 70 anos, né? Imagina um isolamento de 70 anos para nós, né? Quando eu sair desse isolamento, eu já vou estar vendo os meus netos, já, talvez bisnetos, né? Então, se é que eu vou estar vivo, né? Daqui 70 anos. Mas isso passou, demorou 70 anos, mas o povo voltou do cativeiro. Passou. E depois o povo reconstruiu, o povo judeu está aí até hoje. Jeremias está dizendo: calma, Deus vai mostrar compaixão também. Não é agora agora é um momento de tristeza. Mas ele vai mostrar compaixão. Só tenha calma. Então ele fala: não é do seu agrado trazer aflição. Deus não quer fazer isso, não é do seu agrado. Ele não se alegra com essas coisas. Agora, diante de tudo isso, talvez a gente pense: bom, então se Deus é todo poderoso, se Deus é soberano, pode todas as coisas, e é sinal que aquilo que eles passaram foi obra de Deus, claro. Essa pandemia é obra de Deus também. A gente não tem dúvida disso, Deus está por trás disso, indireta ou diretamente, Ele está por trás disso, nada acontece sem a vontade dele, a vontade dele sempre vai prevalecer. Então, se Deus não quer essas coisas, mas essas coisas acontecem, então ou ele não é todo poderoso, ele não conseguiu segurar isso, se ele não quer fazer, ou ele agiu contra a sua vontade. Essa vontade de não querer trazer aflição para o seu povo. E para talvez dirimir um pouco essas dúvidas na nossa mente, olha o que Jeremias vai dizer. Não deixando dúvida do que está acontecendo, do que estava acontecendo na época dele e do que está acontecendo hoje, claro. As coisas sempre acontecem assim. Ele vai dizer no versículo 37, quem poderá falar e fazer acontecer se o Senhor não o tiver decretado? Não é da boca do Altíssimo que vem tanto as desgraças como as bênçãos? Então, parece que ele está primeiro respondendo aquelas pessoas que dizem: espera aí, então se Deus não deseja trazer aflição, se Deus não é do agrado dele a tristeza aos filhos dos homens, então isso não é obra de Deus, porque isso está trazendo tristeza para a gente. Jeremias fala: calma, isso é obra de Deus sim. Isso é obra de Deus. Ele diz, né, no versículo 38, a desgraça, literalmente aqui é o mal, a palavra hebraica quer traduzir por mal, a desgraça, o mal, esse mal não de um mal exatamente moral, mas de um mal como desgraça mesmo, de alguma calamidade, alguma coisa ruim que acontece, vem de Deus. Então a gente não pode dizer que isso foi obra do acaso. Agora, é claro que Deus pode agir diretamente ou indiretamente. Como isso pode acontecer? Por exemplo, quando a gente olha para algumas situações lá no Antigo Testamento, por exemplo, dilúvio, Sodoma e Gomorra, são situações que o homem não poderia causar. Ou seja, Deus diretamente está trazendo aquela calamidade para a terra, para os homens.
Agora, por outro lado, o que Jeremias está passando acontecia diversas vezes naquela época, né? A invasão de um império conquistando outro império. Isso acontecia na história, aconteceu incontáveis vezes na história, império invadindo outro império. Vírus, doenças, acontecem incontáveis vezes na história também. A gente está passando por uma dessas. Tá? Agora, isso não quer dizer que, embora isso seja, talvez, a ação mais direta do ser humano, Deus não está presente nisso. Porque Deus usa, inclusive, a maldade do ser humano para, no fim das contas, fazer aquilo que ele quer fazer. Então, às vezes ele age mais diretamente, às vezes indiretamente, mas no fim das contas, Deus sempre está ativo. O que o texto diz é... Cadê? Versículo 39. Desculpa, versículo 38. Tanto as desgraças como as bênçãos. É interessante que a gente gosta de olhar para as bênçãos como obra de Deus. A gente gosta de olhar para as bênçãos e dizer, obrigado, Senhor, por essa mesa farta, obrigado pelo meu trabalho, obrigado por tudo. Isso é bênção de Deus, isso vem de Deus. Mas aí quando a gente olha alguma desgraça, a gente fala assim, sai daqui, Satanás, se arreda, Satanás, porque reprima o Satanás. Agora o texto está dizendo assim, não, esse cativeiro que veio para o povo de Israel naquela época, e essa calamidade que nós estamos passando agora, isso é obra de Deus. Porque dele não vem só bênçãos, deles também vem desgraças. Ele faz essas coisas. Então Jeremias está dizendo, de fato não é do agrado de Deus fazer essas coisas, mas ele é o autor disso. Aí a gente pensa, bom, então, como que a gente fecha toda essa equação? Como que a gente entende que isso não é do agrado de Deus, mas Jeremias está falando, Deus é o autor disso. É ele que está por trás, tanto das bênçãos quanto das desgraças. Aliás, ele vai mais a fundo ainda, né? E diz... quem poderá falar e fazer acontecer se o Senhor não tiver decretado? Quem pode fazer alguma coisa que pega Deus de surpresa? Quem pode agir de um jeito que Deus olhe lá do céu e fala, com essa eu não contava, né? Eu não esperava que a pessoa fosse ter uma reação dessa. Quem pode fazer algo assim? Ninguém. Então tudo o que acontece é de acordo com a vontade de Deus. É aquilo que Deus de fato decretou, aquilo que Deus deseja. Ele é o autor da história, ele não é reagente, ele é o agente da história, ele que escreve. Jeremias está dizendo, nada que acontece ocorre sem o decreto divino. Então, diante de tudo isso, Jeremias volta a refletir sobre o homem. E aí eu quero encerrar com esses 2 últimos versículos, depois trazendo algumas lições para nós. Versículo 39, versículo 40, para nós encerrarmos a mensagem. Diz assim, como pode um homem reclamar quando é punido por seus pecados? Examinemos e coloquemos à prova os nossos caminhos e depois voltemos ao Senhor. Jeremias está respondendo agora, talvez, aquela indagação de alguém que pense, bom, se Deus não tem prazer em fazer algumas coisas dessas, por que Ele os faz? Por que ele traz essas calamidades para a humanidade? Até para aqueles que o buscam. Com certeza teve pessoas crentes que morreram nisso tudo, que estão sofrendo, que vão talvez ter consequências financeiras para frente, consequências na família, enfim. Por que Deus traz então todas estas coisas? Aí Jeremias olha para toda essa situação e diz, como pode o homem reclamar quando é punido por seus pecados? Aí talvez você pense, então quer dizer que se eu estou passando por isso é porque eu pequei de alguma maneira. Deixa eu responder de 2 formas essa questão. Primeira é, não existiria o mal do mundo se o homem não tivesse pecado. Lá com Adão e Eva. Quando Adão e Eva pecaram, nós todos pecamos também em Adão. Ele é o representante, cabeça federal de toda a humanidade. Graças a Deus que Jesus é quem nos substitui como nosso representante também na cruz. Ele morre por nós, por isso que ele é o segundo Adão. Mas Adão é o nosso primeiro representante. E uma vez que ele pecou, agora a maldade existe. Não só em nós, mas em tudo. Até a natureza sofre essas consequências da queda. Então tudo aquilo de ruim que acontece não aconteceria se não fosse um pecado. Então, de fato, essas coisas são consequência do pecado. Todas as áreas. Quando nós pensamos na maldade, quando nós pensamos nessas calamidades, isso é consequência de pecado. Então essa é a minha primeira resposta, porque talvez você pense assim, não, mas quer dizer que eu pessoalmente fiz alguma coisa?
Eu vou dizer, não necessariamente, mas não quer dizer que você é bonzinho, tá? Não quer dizer que a humanidade não é culpada diante de Deus. Agora, isso também não significa que a culpa não é sua. Que você diz assim, bom, não, eu não fiz nada, então a culpa é de Adão, e a culpa é de pessoal que está matando, roubando, é de pessoal meio ruim aí fora, e Deus está punindo essas pessoas, mas está levando um monte de gente inocente com ele. Tá? E eu vou dizer, existiu só um inocente em toda a história que morreu inocente, que é Jesus Cristo. Todos os outros são culpados diante de Deus. Então, eu não estou dizendo que toda essa calamidade é culpa do seu pecado específico. Estou colocando esse peso nas suas costas. Mas eu vou dizer, por causa do meu pecado, por causa do seu, por causa do nosso pecado, Deus pune o mal. Deus precisa punir o mal. Porque se Ele não pune o mal, mesmo não sendo do seu agrado trazer calamidade sobre o Filho dos Homens, mas se Ele não pune o mal, Ele é um Deus injusto. Um Deus que passa a mão em cima do pecado, da maldade, sem punir aquela maldade, Ele é injusto. E um Deus injusto não pode ser Deus. Porque se há uma característica intrínseca de Deus é justiça. Deus precisa fazer justiça. Porque senão Ele não é Deus. Então parece que Jeremias está dizendo, não é do agrado de Deus, Deus não está lá no céu como um sádico, um cínico, trazendo um monte de calamidades para a terra só para brincar com os seres humanos e está lá dando risada de tudo isso. Não, não é do agrado dele fazer isso, não foi para isso que ele criou a terra, não foi para esse propósito, não foi ele que conduziu Adão para pecar, não foi ele que tentou Adão para comer da árvore, não foi a intenção dele ao criar toda esta terra, não foi isso. Mas por outro lado ele precisa fazer isso, porque nós pecamos. Jeremias, diante dessa reflexão então sobre Deus, ele diz, como pode o homem reclamar por estar sendo justamente punido pelos seus pecados? Agora, o versículo 40 termina então dizendo, diante de todo este quadro, o que nós devemos fazer? Examinemos e coloquemos à prova os nossos caminhos. Talvez seja a hora de você dar uma olhada para a sua vida nesse momento. Utilize este momento de calamidade para fazer reflexões também, assim como Jeremias está fazendo. Reflita na sua vida. Reflita nos seus caminhos. Coloque à prova os seus caminhos. Agora, cuidado. Que a melhor maneira de fazer isso é de acordo com os usos que essa palavra tem no Antigo Testamento, que é muito interessante. Por exemplo, essa palavra é utilizada ali no Salmo 139, versículo 23, quando Davi diz assim, sonda-me, ó Deus. Né? Sonda-me, ó Deus. Porque Deus que conhece os nossos corações. Na outra vez que ela ocorre diversas vezes, né? Mas tem algumas que eu acho muito interessante. Em Jeremias, lá no capítulo 17, versículo 10, vai dizer assim, eu sou o Senhor, quem esquadrinha os corações, que examino. Eu sou o Senhor. E justamente no versículo 9, um versículo anterior, o profeta está dizendo ali, Jeremias está dizendo assim, enganoso é o coração e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? E aí vem Deus e fala assim, eu, Senhor, que esquadrinho, que examino os corações. Então, examinar o seu coração não é você olhar, porque nós somos otimistas em relação a nós mesmos, né? Nós geralmente achamos que nós somos bons. Não é olhar para o que você pensa de você mesmo, mas é olhar para o que Deus pensa de você, o que Deus pensa do seu caminho. O que Deus pensa do seu estilo de vida aqui nessa terra, de como você está conduzindo, colocar à prova o nosso caminho, é fazer isso aos olhos de Deus, não aos nossos olhos. Porque geralmente a gente vai dizer, acho que eu não sou tão ruim assim não. Mas quando a gente olha isso à luz da perspectiva de Deus, da revelação de Deus nas Escrituras, a nossa conclusão é outra. E talvez diante dessa conclusão, nós precisamos fazer então que a expressão final aqui deste versículo 40. E depois, voltemos ao Senhor. Use este momento de pandemia, de isolamento, para refletir sobre quem é Deus, refletir nos seus caminhos. E talvez seja o momento de você voltar-se para o Senhor. Se arrepender dos seus pecados e voltar a... Utilize esse momento para isso. Não desperdice esse momento. Talvez seja o momento exatamente de você voltar o seu coração para Deus novamente. A expressão que uso aqui é tipicamente uma expressão de arrependimento mesmo, né? É alguém que estava de um lado e se volta para o outro lado, deixando este caminho que ele estava seguindo, que estava conduzindo para longe de Deus, e voltando agora para o caminho
de Deus. Utilize isso. Se você está assistindo essa mensagem, essa pregação, e não é um salvo, você não está buscando a Deus, talvez Deus tenha trazido essa calamidade, talvez para alcançar o seu coração. Talvez você entender diante de tudo isso o quão frágil nós somos, o quão iminente a morte é para as nossas vidas, tá? E o quão nós necessitamos de Deus. Então, arrependa dos seus pecados, creia em Cristo como Salvador da sua vida e se volte para Deus. Talvez, assistindo essa pregação, você está longe da igreja, já deixou de frequentar algum tempo, já faz tempo que você não lê a Bíblia, não ora, faz tempo que você não conduz ali com a sua família, né? Se é que você tem uma família, você não conduz um momento de oração, de devocional. Talvez está meio frio na fé, então é o momento de você refletir nessa situação. Faça como Jeremias e volte para Deus, volte para Deus. Agora talvez você me diga, né? Eu tenho ido à igreja, eu tenho sido um bom crente, eu tenho lido a Bíblia, eu tenho orado, e eu vou dizer, não ache que isso é suficiente. Nunca pense, eu já estou bom diante de Deus, porque só há um justo, um sequer. Então, por mais que você olhe para a sua vida e diga assim, não, mas eu leio a Bíblia, oro, vou na igreja, eu estou assim, bem com as pessoas, eu estou buscando a santidade, aproveite esse momento de pandemia para se aprofundar mais nisso. Se você acha que não tem mais nada para mudar na sua vida, talvez você está dando um passo atrás. Porque aqueles que de fato estão buscando a Deus entendem que sempre tem algo para mudar em suas vidas. Jeremias está fazendo algumas reflexões aqui diante do cativeiro babilônico. Nós devemos também refletir naquilo que pode nos dar esperança. Refletir em quem Deus é. Refletir em quem nós somos como pessoas, como seres humanos. Examinar o nosso caminho e aí voltar para Deus. Eu espero que Deus te ajude nisso, que Ele te capacite, que me capacite a voltarmos para os seus caminhos. Que Deus nos abençoe.